Então, né, a todos. Estamos na nossa última semana, né? Veja como o tempo passou rápido, né? Estamos na 7ª semana, vamos fechar então nossa disciplina hoje com o seminário de Jonathan. Surgimento do eletromagnetismo, a descoberta de Ørsted. Bem interessante esse tema, né? Fiz algumas leituras sobre o assunto e acabei descobrindo algumas coisas que eu não sabia ao longo da história. Bem, sobre o artigo, né, eu vou aproveitar e falar bem rapidinho. Já está aqui a aba, não é? Do Google Sala de Aula. Temos aqui atividades obrigatórias e o tópico aqui, artigo. E temos as instruções, foi atribuídas para todos. Então, vocês têm até amanhã, dia 5, né? Para entregar, porque aí eu tenho que fechar a nota no sistema. Então, vocês fazendo, possivelmente, é difícil alguém, vamos supor, ficar em recuperação, né? Todo mundo fazendo o artigo, acredito que todos serão aprovados. Possivelmente, um vai tirar a melhor nota do que outro, né? Porque não dá para tirar a mesma nota, até que foram diferentes temas e diferentes abordagens por cada um de vocês, né? E então, Jonathan, depois você entra aqui, né, e coloca os slides. Sim, sim. É porque eu concluí agora mesmo. Eu concluí, eu acho que faz o quê? 5 minutos. Sim. Tá, ok. Eu não tenho motivo para ficar mentindo aqui. Vamos lá. Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação e já posso passar a bola para você. Ok. Vou aqui apresentar... Vou apresentar minha tela. Misael e Sanderson, vocês definiram o tema do artigo de vocês? Estão trabalhando nisso? Já estão recebendo a minha tela aí? Está aparecendo. Está começando. Tá aparecendo já da tela. Okay. Já defini sim. Só não vai dar para entregar hoje, mas tá de boa. Vou começar a mandar, ver se tá bom. Vocês só vão poder, então, basicamente enviar de uma vez, né? Porque não vai ter o limite é feedback. Depois, quem tiver interesse de publicar, né? Ou de querer publicar, de repente, o artigo, a gente pode continuar trabalhando, né? Esses fica retornando para vocês com as correções. E aí a gente pode chegar até a conclusão do artigo para enviar para uma revista, né? Que aí depois teria que ver qual era a revista mais adequada, né? Que se enquadraria o conteúdo, né? Desse artigo que você... Ítalo, o limite é quando mesmo? É até amanhã, para entregar. É amanhã às 23 horas e 59 minutos. Ok? Mas tu vai fechar quantas notas do... Então, até segunda eu já estou com essa nota fechada. Deve estar com elas fechadas. Tá bom? Ok. Sanderson, como é que você faz para colocar aquele apontador? Ah, achei. Ok. Bom, pessoal, vocês já me conhecem, não tenho para que estar me apresentando aqui de novo. E esse aqui foi o slide que eu preparei para vocês para explicar como foi essa descoberta do eletromagnetismo, né? Essa descoberta da relação entre a eletricidade e o magnetismo. Só que para apresentar esse experimento que foi realizado por Ørsted, eu tenho que começar a explicar a partir do início da eletricidade, certo? O surgimento da eletricidade, como os conhecimentos sobre ela foram sendo descobertos, né? Então, eu preparei esse slide para poder mostrar a vocês e explicar como é que se deu esse desenvolvimento, né, histórico das descobertas sobre a eletricidade. O primeiro capítulo eu coloquei como uma faísca, porque ele vai até o momento exatamente de que se houve, né, alguma faísca elétrica, né, que aconteceu. Começando pelos processos de eletrização. Por quê? Os processos de eletrização não são as coisas recentes. Desde a antiga Grécia,
eles já esfregavam âmbar para provocar pequenos choques e atrair pequenas penas. Essas coisas eles achavam fascinante. E naquela época, eles consideravam isso como se fosse uma interação divina com o ser. Então, é como se fosse uma mágica, já que eles não conseguiam explicar, eles colocavam como se fosse uma mágica. Algumas outras culturas poderiam ter poderia fazer essa mesma experiência, sendo que talvez a religião na época não permitisse, né, que brincasse com tal coisa, podia ser chamado de magia negra, enfim. Naquela época, tudo tinha a ver com magia, e o que tinha a ver com magia devia ser punido. Mas os processos de eletrização que nós conhecemos o processo de eletrização por contato, né, quando você tem um corpo que não está eletrizado e tem um corpo que está com algum tipo de carga, se você encostar esses corpos, eles dois vão dividir essa carga. Tem a eletrização por atrito, que é como eles faziam com o âmbar, certo? Eles pegavam um pedaço de pano, então um pedaço de seda, e esfregavam o âmbar e conseguiam deixar ambos eletrizados. E o por indução, que aí o por indução já é bem mais recente, né? Você tem que ter um aterrado e um corpo indutor, certo? Que aí você aproxima os dois e o indutor aqui, como ele está com a carga negativa, ele vai atrair cargas positivas para cá. E aí, como você vê que ele está, se você, na hora que atrair essas cargas, você desconectar esse corpo aqui do terra, ele fica eletrizado positivamente. Mas se você encostar, eles dois se anulam, e os dois deixam de ser eletrizados. Isso aqui nós já vimos, já fizemos experiências, né, em eletrodinâmica e no laboratório de eletromagnetismo. E com isso, nós viemos aqui para a máquina de Hauksbee. Hauksbee, ele foi nomeado por Newton para ser o responsável por demonstrações lá da sociedade científica. Desculpa, pessoal. Só colocar aqui no silencioso logo. Então. Ok. Só voltando àquela parte da eletrização, já que você deu uma pausinha, né? Por exemplo, na eletrização por atrito, os corpos eles estão neutros, né? Sim, os corpos estão neutros, e aí um corpo tem mais facilidade do que outros de serem eletrizados, e eles acabam trocando cargas, assim. O contato 1 tem que estar previamente, né, eletrizado. Isso. Na imagem já dá para visualizar, né, mais ou menos. Ok. Aí vem a máquina de Hauksbee. Primeiramente, quem foi Hauksbee? Hauksbee, ele foi nomeado como o responsável de desenvolver maquetes, máquinas e as coisas para demonstrações na Sociedade Científica de Londres, se eu não me engano, né, onde Newton morava, enfim. E ele foi nomeado por Newton. Newton, quando ele finalmente ganhou lá a rixazinha que ele tinha contra o outro cara, que eu não lembro agora o nome, ele nomeou sempre pessoas que já eram do seu meio. Ele não era uma pessoa de muitos amigos, mas ele também tinha pessoas do seu meio, né? E só para poder se manter mesmo mais tempo no poder, vamos dizer assim. E ele nomeou esse cara, o Hauksbee, para fazer essas demonstrações nos encontros da sociedade. E ele desenvolveu essa máquina aí, que a gente chama de máquina de Hauksbee. É a primeira máquina elétrica que que nós iremos estudar aqui. Ela consiste em uma bola, uma esfera de vidro, que ele conseguiu tirar o ar de dentro dela com a máquina lá de bomba de ar, certo? Ele tirou o ar daí de dentro e ficou essa esfera oca. E aqui, está acoplado a essa manivela aqui, como é que eu vou dizer? Uma polia, né, para ela poder girar. E assim girar bem rápido. E ele, quando fez isso, ele apagou todas as velas que tinham no salão para poder demonstrar o que aqui ele tinha descoberto, o que aqui acontecia, né? E o que aconteceu foi que eles viram isso aqui, ó. Tudo escuro e ao redor da mão dele, onde ele encostava na esfera, ficava uma luz azul estranha, que ninguém sabia explicar o que era.
E isso aqui, embora tenha encantado todos os que estavam presentes na sala, e não conseguiu fazer com que Hawksby quisesse estudar mais sobre isso, ou se aproximar mais com esse seu experimento. E ele abandonou a sua máquina a partir daí, certo? Ele só fez essa máquina aqui, demonstrou isso e partiu para outros projetos, inclusive mais mirabolantes, mais legais também de serem vistos, só que não tinha mais nada a ver com a eletricidade. E algumas pessoas que gostaram desse fenômeno começaram a estudar, querer saber o que era essa coisa estranha, né, que estava saindo da mão dele. E aí nós chegamos, um dos aparatos, desculpa, deixa eu dar uma voltinha aqui. Essa máquina de Hawksby, ela dá um processo de eletrização, que ali o que está acontecendo com a mão dele é justamente esse processo de eletrização. Só que não mantém na mão dele porque ele está em contato com o chão, estava em contato com a mesa, enfim, e aí ele só tinha aquele contato mesmo e a carga já se perdia. Só que outras pessoas começaram a utilizar essa máquina de Hawksby para fazer alguns experimentos e algumas apresentações. E as pessoas que usavam essa máquina e os fenômenos elétricos, né, da eletrização, para fazer essas demonstrações, eles eram chamados de eletricistas. Nem sempre eles eram cientistas, eles não eram da parte científica. Eles simplesmente se apropriaram disso e começaram a fazer máquinas maiores, né? Começaram a utilizar esses fenômenos para poder dar pequenos choques nos convidados, para levantar penas, levantar pedaços de papel. E, inclusive, teve uma vez que um dos eletricistas, né? Ele eletrizou a mão com a máquina de Hawksby e, com a ponta do dedo, ele tocou no fundo, né? Aproximou o dedo do fundo de uma taça de cobre que estava com vinho dentro. E aí ele espantou todo mundo quando ele fez com esse toque, né, o vinho pegar fogo, ou seja, a taça começou a ficar em chamas, e ele chamava esse fenômeno, esse truque, de a chama elétrica. E aí, nós vamos aqui para a condutividade, a descoberta da condutividade, né? Foi por Stephen Gray, certo? Na década de 1720, quando ele sofreu um acidente. Stephen Gray, ele era um tingidor de seda, só que ele sofreu um acidente e ficou paralítico. E depois de ter ficado paralítico, ele foi para uma casa de apoio a idosos e órfãos, lá em Londres também. E ele desenvolveu essa máquina aí. A maioria das imagens que eu tirei foi do documentário de onde eu tirei esse apanhado histórico, certo? E essa máquina, que consiste em uma armação de madeira com cordas de seda, fazendo 2 balanços aqui. E aqui você pode ver que tem uma máquina de Hawksby, certo? A máquina de Hawksby, no caso, seria essa daqui. E vocês veem que ela não é esférica, ela é cilíndrica, porque ele usava pequenas agulhas apontando para o vidro para poder conseguir pegar a eletricidade que ela estava gerando. Então ele pediu para que um dos órfãos que residia na casa, na frente de um grande público, se deitasse sobre esses balanços, né? Aí o menino se deitou por aqui e ele colocou uma bandeja com pequenas folhas de ouro aqui embaixo. E aí ele, na hora que ele começou a girar isso aqui, ele pegou uma biela e transferiu, né? Ele conduziu essa energia que estava saindo daqui até o corpo do menino. E aí o menino, na hora que aproximou a mão das folhas de ouro, as folhas de ouro começaram a dançar na frente dele, né? Começaram a ficar dessa forma, né? Elas todas dançando. E não só isso, mas também pequenas penas. Se eu não me engano, ele só menciona pequenas folhas de ouro, né? Finas folhas de ouro e penas. E algumas pessoas do público ainda puderam dizer que conseguia ver pequenos
feixes de luz saindo dos dedos do menino, como se fossem pequenas faíscas, quando essas folhas de ouro encostavam nos dedos dele. E isso, tá aí o experimento, como é que foi, né? Ele, daqui da máquina de Roxby, chegava por esse bastão aqui até o menino e o menino ficava eletrizado. Porém, enquanto as pessoas estavam maravilhadas, vendo só essas coisas se aproximando do menino, ele fazendo essas coisas levitarem, o Gray, ele simplesmente observou para outra coisa. A eletricidade que ele estava gerando na máquina de Roxby poderia passar pelo bastão de metal e poderia passar pelo corpo do menino, mas não passava pela seda que segurava o menino, nem pela madeira que estava segurando os balanços. Então, não entrava em contato com o chão. Ele aí começou a dividir os materiais entre condutores e não condutores. E essa foi a contribuição dele, né, para os estudos. Posteriormente, Peter van Musschenbroek, um nome meio esquisito, né? Esse daí já era um holandês, ele não era um britânico. Era um holandês que morava na cidade de Leiden. Ele, em 1780, criou essa garrafa de Leiden, né? Que foi em homenagem justamente à cidade onde o experimento foi conduzido. Hoje, nós temos a garrafa de Leiden feita dessa forma, né? O pessoal, quando vai fazer em experiências, as coisas, faz dessa forma. É um bastão de metal com uma rolha, não é? Alguma coisa que não seja condutora, em um recipiente geralmente de vidro, e a parte de dentro é revestida com alumínio e a parte de fora também com alumínio, sendo que tem que ter essa garrafa sendo de um vidro, então um material não condutor. Só que o experimento real, aqui foi o recorte melhor que eu consegui fazer, era basicamente isso aqui. Não era com alumínio, era com água mesmo. Ele imaginava que a energia, a eletricidade, ela poderia ser fluida como água. E ele pensou em como é que ele poderia armazenar essa eletricidade para poder utilizar nos seus experimentos. E ele, embora tenha tentado várias vezes, ele não conseguiu. Certo? Ele não conseguiu de primeira nem de quinta vez. O problema é que ele pegou essa garrafa que ele fez, né? Ele pegou simplesmente uma garrafa, colocou um fio condutor dentro e esse fio ligado a uma máquina de... Pronto, esqueci o nome do cara. Uma máquina de Rockby. E o que é que ele fez? Ele simplesmente achou que poderia acumular essa energia como se fosse uma água mesmo. Então ele pensou de maneira literal e pegou um vaso, colocou água dentro e colocou um fio condutor lá dentro. Só isso. E colocou para poder preservar mais essa eletricidade que ele tinha capturado, ele colocou esse material aqui, esse aparato, em cima de um material não condutor, material isolante. Só que, por mais que ele tentasse, ele não conseguia manter essa eletricidade guardada, ele não conseguia ter resultados nenhum. E até que uma vez ele, por descuido até, ele não colocou o material condutor e começou a gerar eletricidade ainda segurando a sua garrafa, né, o seu brinquedo, vamos dizer assim. E ele, depois de ter eletrizado bastante, ele simplesmente tocou na parte de cima, nessa bolinha que tem aqui em cima. O que acontece? Ele ressalta lá no relatório dele que o choque que ele sentiu foi tão grande que ele chegou a cair e nem que fosse para salvar todo o reino lá da França, nem por todo o reino lá ele não repetiria esse experimento. E alertou aos demais que também não o fizessem. Mas se você pega um outro material, certo? Um outro material condutor, que esteja neutro, então ligado a uma terra, e encosta aqui, você conseguiria ver a faísca que soltou, que foi direto para o dedo dele. Aí nós temos uma explicação de como é que tinha acontecido. Essa explicação aqui, quem chegou não foi ele, certo? Esse experimento ele ficou famoso no mundo todo e muito rápido, porque afinal de contas todos os eletricistas queriam
saber também armazenar a eletricidade que gerava, justamente para os seus truques e essas coisas. O que acontece? Foi só um experimento como é o nome, cara, do presidente? Esqueci agora. E tá no outro slide. E Benjamin Franklin. Foi Benjamin Franklin que chegou a essa explicação aqui. O que acontece? Quando ele eletriza, quando ele está mandando eletricidade aqui para dentro, e não está com a mão dele segurando aqui, não tem nada que essa eletricidade aqui se acumule. Não tem aonde ela se acumular, porque não tem algo que a atraia, certo? E o que acontece? Quando ele está segurando, ele tem uma energia positiva, certo? Aqui na mão, uma energia positiva, sendo atraída para a parede de vidro, para anular a carga negativa que está entrando aqui na garrafa de liner. Mas elas não conseguem se anular porque tem a camada de vidro aqui no meio delas. E aí, mesmo que ele desencoste daqui, ele, como está em contato com o solo, ele tem essa carga aqui de maneira natural. Só que essa carga aqui está isolada, ela não consegue sair daqui, a não ser que você feche esse circuito. E aí, na hora que você fecha esse circuito, toda essa energia aqui, toda essa eletricidade aqui, sai de maneira abrupta, soltando até uma faísca, certo? Então, às vezes, não precisa nem encostar para poder realmente essa energia sair. Se chegar bem próximo, ela consegue dar um salto. E quando ela dá esse salto, é que você vê a faísca. Ele chegou a esse resultado, né? Ele chegou a esse pensamento com um experimento que ele fez. E aí foi uma das utilizações dessa garrafa de liner, que foi no experimento de Benjamin Franklin, que todo mundo imagina que tinha sido isso aqui. Essa daqui é uma imagem falsa, certo? Não acredita-se, né, de fato, que ele tenha soltado pipa em uma tempestade. O que é mais provável, que não foi nem ele que fez, foi os seguidores dele, é que tenha sido isso aqui, ó. Uma armação, certo, de madeira, segurando uma haste, que essa haste tinha 12 metros, e aqui é porque não pegou no recorte, e aqui no chão era uma garrafa de vinho, só que a garrafa de vinho estava vazia. E quando eles fizeram isso, ele só propôs isso, e aí os seguidores dele foi que fizeram. Não fizeram nem nos Estados Unidos, fizeram já, foi na Europa, não lembro qual era o país. E aí eles só esperaram a chuva chegar. Quando a chuva chegou e eles escutaram um estrondo muito grande, um dos que estavam presentes, eram dois, um dos que estavam presentes correu até lá. E ele não precisou encostar em nada, ele não chegou nem a encostar. Quando ele chegou perto, a própria haste deu um choque nele. E por que esse experimento foi importante? Porque na época acreditava que o raio era uma manifestação divina, uma manifestação natural divina. Ou seja, era a força de Deus, e ele conseguira, né, capturar um raio, ele conseguiu desafiar a fúria de Deus, vamos dizer assim. Naquela época, todo mundo, se mexesse com Deus, Ave Maria. Mas ele conseguiu, com isso, comprovar que o raio nada mais é do que uma manifestação natural de eletricidade, a mesma eletricidade que o ser humano conseguia produzir. E aí, o nosso próximo passo vai ser a primeira pilha. Só falar um pouquinho sobre Benjamin Franklin, né, que na verdade, também eu fiquei com vontade de falar quando você estava em outros pontos aí, mas aí quando você chegou em Benjamin, que você até falou, né, que ele deu essa continuação. Sim. Depois de ter feito esse... Né, essa garrafa de Leyden, ele fez algumas experiências com essa garrafa e chegou à conclusão de que a eletricidade era um elemento presente em certas proporções em toda a matéria. Sim. E a eletricidade ela não era criada pelo atrito, ele afirmou, mas transferida de um objeto para outro, e a quantidade total de eletricidade ela permanecia constante. E aí tem uma coisa interessante que ele chega, né, a chamar, por exemplo, ele chamou de positivamente carregado um corpo que tinha um excesso de eletricidade vítrea, que ele postulou esse termozinho, né, que a eletricidade vítrea era o único tipo de fluido elétrico
e que os dois tipos diferentes de eletricidade correspondiam a excesso ou a deficiência daquele fluido. E aí, por exemplo, quem tinha o excesso, né, desse vítrea estava positivamente carregado. E, no caso, aquele que tinha deficiência dessa eletricidade, né, desse vítrea, estava negativamente carregado. Então, Pra... só um minuto que eu estou mandando uma localização aqui, que um irmão meu vai vir aqui em casa. Mas, sim, teve essa contribuição dele, e essa contribuição foi através dos experimentos que ele tinha feito com a garrafa de Leiden. Foi ele que explicou dessa forma aqui como é que funcionava essa garrafa de Leiden, como ela conseguia acumular essa energia. Essa garrafa de Leiden é como se fosse eu olhando, né, assim, fazendo analogia, apesar de a partir dela chegou no capacitor, não é? Isso. Mas eu achei que aí é o seguinte, eu tenho até colocado aqui o primeiro capacitor, porque o capacitor ele funciona exatamente dessa forma. É basicamente isso aí, que acumula uma quantidade de energia, e quando solta essa energia, ele simplesmente descarrega de uma vez. Às vezes de uma vez, tem outros também que são especiais para manter só um tempinho. Inclusive, a própria pilha, ela pode se considerar como um capacitor, dependendo da forma que ela é utilizada, né? Só que a pilha, ela já é um pouco mais complexa. E aí eu achei também parecido ele com um eletroscópio, né? Não tem aquele eletroscópio de folhas, por exemplo, que você faz para demonstrar, né, o processo de eletrização por indução, que até você falou. Sim. Eu achei ele um pouco parecido. Porém, a partir dessa garrafa foi que chegou nesse capacitor, não é? Exatamente. Teve um carinha que, aí na sua apresentação, que eu acho que você não falou sobre ele, que ele foi antes de Stephen Gray, né? Sim. Que é o Gilbert. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a apreender estudos sistemáticos do magnetismo e da eletricidade. E aí, né, justamente, Stephen Gray ele continuou esses estudos, não é? Uhum. E aí, em 1729, ele apresentou um trabalho onde mostrava que a eletricidade ela podia se deslocar de um objeto para outro quando eles eram unidos por um fio, né? E aí ele chamou, você falou essa parte aí meio que mágica, né? Que estava atrelado a esse momento dele, né? Mas assim, deixa eu só destacar aqui, por exemplo, uma das experiências dele que eu achei interessante, não sei se eu vou tomar muito do seu tempo, se você está perto de terminar. Estou perto, sim. Então, só deixa eu falar aqui, ó. Em uma de suas experiências, ele eletrizou um tubo de vidro pelo atrito, não é? Se o tubo estivesse ligado a um pedaço de cortiça por um fio de cânhamo, a cortiça ficava eletrizada, passando a atrair objetos leves. Depois dessa descoberta, foi abandonada a ideia de um eflúvio elétrico ligado aos corpos, de onde emanava sob ação de atrito, e admitiu-se que essas emanações tinham uma existência independente e podiam ser transferidas de um corpo para outro, e aí recebeu o nome de fluido elétrico. Não sei se você falou sobre esse fluido elétrico. Eu estava falando dessa parte da internet, da energia ser fluida, do fluido elétrico, que aí foi ele que também tinha falado isso. E aí foi esse Muschenbroek, e já que a eletricidade é fluida, eu posso simplesmente contê-la como eu contenho água. E aí ele pensou de maneira literal e colocou realmente água num pote e foi mandar a eletricidade lá para dentro também. Sim. Você falou sobre Charles Dufay? Não. Não, né? Então, Charles Dufay foi justamente logo depois do Stephen Gray, né? E no início do século XVIII, ele constatou que havia dois tipos diferentes de eletricidade. Que antes, inclusive, do Gilbert, né? Essa iniciação desses fenômenos elétricos, né? Começou lá na antiga Grécia, justamente com o âmbar, né, que tinha essa capacidade de atrair pequenos objetos quando esfregado. Eu achei até que você ia falar do âmbar quando você falou da faísca, né? Mas eu falei do âmbar.
Você ainda tocou no assunto. Né? Sim, Não sei se ainda você falou sobre os gregos, não sei se você tinha falado. Sim. Tá. Ele falou que o ambar era usado para esfregar, aí mexia objetos, aí o povo achava que era bruxaria. Lembra? E aí tem os devos atomistas, não é, que sugeriram que alguma Sim. coisa era emitida pelo ambar, ou magneto, que viajava até os objetos atraídos, né? Eles não tinham essa concepção ainda que era o elétron, né? Mais tarde surgiu a ideia de uma aurora envolvendo o ambar e o magneto, que foi chamada de eflúvio. E aí, depois do eflúvio, veio a ideia do fluido elétrico, né? De Stephen Gray. Porém, Charles Dufay, ele já estabeleceu uma nomenclatura diferente que é quase um pouco parecida com a de Franklin, com a de Benjamin Franklin. Que é o seguinte, ó, a produzida pelo ambar, borracha e outras substâncias resinosas, quando atritadas, e a produzida pelo atrito de substâncias como o vidro ou amigo. Ele chamou a esses dois tipos de eletricidade resinosa e de eletricidade vítrea. Né? Uma de eletricidade resinosa e a outra de eletricidade vítrea. Né? Em relação a esses dois tipos diferentes de eletricidade. E imaginou a eletricidade como um fluido. Né? Então, veja a relação que eles faziam aí. Havendo, assim, dois tipos de fluidos elétricos. Também já tinha a noção dos corpos neutros, e aí pronto. Na sequência veio justamente esse nome, esse cara aí com um nome bem complicado que você falou, Muschenbroek. Pieter von Muschenbroek, né? Peter Muschenbroek. Ele foi professor em Leiden e inventou um dispositivo capaz de armazenar eletricidade. Que era justamente era uma garrafa de vidro por dentro, né, e por fora, e por uma película de prata, que foi chamada de garrafa de Leyden. Depois veio o Jean Antônio Noletti, que foi justamente aluno desse cara, né? Que atribuiu o fenômeno elétrico ao movimento em direções opostas de dois tipos de fluidos. Bom, aí depois veio o Franklin, né, na sequência, e foi justamente quando eu entrei aí para falar. Só mais para contribuir mesmo com sua apresentação. Pode continuar de onde você estava. Não sei se eu interrompi seu raciocínio, mas então, só para a gente observar essa sequência, né, desses fatos históricos. A partir daí eles não conseguiam manter isso aí contínuo, né, essa eletricidade contínua. Eles só conseguiam armazenar e quando utilizavam era numa descarga repentina. E isso não era... É interessante, só que não é tão útil. E eles queriam utilizar isso aí para ser uma coisa mais útil. E aí veio algumas experiências com Alessandro Volta e outro cara lá que era um rival dele. O que aconteceu? Alessandro Volta, ele utilizou uma garrafa de Leyden e começou a fazer experimentos com pequenos sapos sem vísceras e sem pele. E ele utilizou 2 fios, certo? Ligados à garrafa de Leyden e colocou um fio terra ligado, um fio ligado na terra e outra extremidade numa ponta do sapo, e o outro ele estava ligado na garrafa de Leyden e conectando ao nervo do sapo morto, né? E ele conseguia fazer com que ele se mexesse. E o rival dele, que eu não lembro agora o nome, eu também não coloquei aqui, o rival dele foi tentar explicar isso de outra forma, porque ele simplesmente pendurou o sapo com uma espécie de arame, e com outro tipo de arame, um arame de cobre, ele tocou em outro canto do sapo, só que ele viu que o sapo também mexeu, só que com uma intensidade menor. O que é que ele postulou, então? Ele colocou que o sapo ele ainda tinha uma energia animal, e aquilo ali nada mais era do que uma manifestação da energia que ele tinha quando vivo. Então, ele ainda tem aquela energia acumulada, e isso ali fazia essa energia se manifestar, fazendo assim com que o Alessandro Volta fosse debatido. Só que o Alessandro Volta ele não acreditou nesse caso, ele duvidou dos materiais que eram utilizados pelo outro lá.
Aí o que é que ele fez? Ele pegou duas moedas, certo? E encostou na língua junto com uma colher de prata. E notou que sentia um leve formigamento, um pequeno formigamento. E o que aconteceu? Ele imaginou que aquilo ali fosse como se fosse o gosto, o contato entre metais diferentes, poderia produzir uma quantidade de energia, só que sendo muito pequena. E aí tem esse pequeno peixinho aqui, que é só uma contribuição que acabou dando a ele, porque esse peixe tremelga, ele conseguia dar fortes choques quando ele dava uma picada, só que, embora o choque dele fosse igual ao recebido por uma garrafa de Lyder, esse choque não produzia faísca. E se ele continuasse mordendo você, você continuava sentindo aquele choque. E ele começou a notar, vocês podem ver aqui essas bolinhas, cadê aqui? Deixa eu colocar o apontador de novo. Essas bolinhas que tem aqui, ele notou, Alessandro Volta notou esse padrão aqui. Então, quando ele encostou essas moedas na língua e sentiu aquele gostinho, isso aí no início do século XVIII ainda, isso ou final, enfim, com essas duas moedas e uma colher de prata, ele lembrou desse peixe e pensou em como fazer essa eletricidade que ele sentia aqui das moedas ficar mais forte. Então ele somente repetiu, fazendo o quê? Colocando uma chapa de zinco, uma chapa de cobre e entre elas um papelzinho com um eletrólito, ou seja, com um papelzinho mergulhado em ácido, que eu acho que, se eu não me engano, ele utilizou ácido cítrico, certo? Conseguiu extrair de limão e colocou e fez esse experimento aqui. Isso aí ele foi repetindo, né? Repetindo esse processo até no final aqui. Aí na primeira chapa tem um fio e na última chapa também tem outro fio. E ele notou que isso aqui ficava borbulhando um pouco aqui entre as chapas, como era um líquido, né? Ficava borbulhando. Tá aqui o esquema de como é, certo? Tá aqui, ó, cobre, aí um eletrólito e o zinco. E aqui cada um desses aqui era um elemento. Ele foi só repetindo. E quando ele pegou esses dois fios aqui que estão conectados, um na parte de baixo e outro na parte de cima, e encostou os dois na língua, ele sentiu o mesmo sabor, sendo que mais forte. E um formigamento bem mais forte. E agora era contínuo. Embora não tivesse faísca, era contínuo aquilo ali. Então, a primeira vez que foi feita uma pilha, também foi experienciado também a energia contínua. E isso aí é o que deu mais avanço ao próximo passo, né, para o descobrimento do eletromagnetismo. O que acontece? Antes, Ørsted, ele passou por algumas experiências sobre agulhas de bússolas, principalmente em navios. O que acontecia? Antigamente, as agulhas, elas eram feitas e imantadas com marteladas ou então esquentando bastante essa agulha até ela quase derreter, isso elas estando na direção norte e sul. Então, elas acabavam ficando imantadas pelo próprio campo magnético da Terra. E ele ficou encantado com essa parte dos raios. Ele já tendo conhecimento que os raios, eles eram uma manifestação elétrica, que algumas vezes os raios desconcertavam as bússolas. E aí eles tinham que fazer o mesmo processo de novo para poder reimantar elas. Então, embora pensassem na época que a manifestação dos raios, assim, com relação às agulhas, não tivesse nada a ver um com a outra, ele observou esse caso de uma descarga forte de energia, de eletricidade, conseguir tirar, né, ou então inverter como é? O fenômeno magnético da agulha. Então, ele observando isso, ele uma vez em 1920, ele
fez esse experimento. Ele colocou uma pilha, certo? Uma dessas pilhas desenvolvidas por Volta. E com essa energia contínua, ele aproximou o fio da agulha. E ele viu que a agulha simplesmente não apontava mais para o norte. E esse experimento foi o que consolidou, né, essa união entre a eletricidade, e o magnetismo, né? E como ele viu que a eletricidade estava vindo nesse sentido aqui, e a agulha se posicionava de maneira perpendicular ao fio, à corrente, né? A corrente elétrica, foi, foi que ele observou que uma corrente vindo nesse sentido fazia com que gerasse um campo magnético em volta do fio. E a agulha estava seguindo esse campo magnético. Aí ele posicionou essa... Oi, só um minuto. Certo, diga ele que entre e espera um pouquinho aí na sala. E aí foi assim que conseguiram unir, né, o efeito eletromagnético. E logo em seguida, é porque eu não coloquei mais aqui, porque era só até, eu vou até perguntar ao senhor, se era só para pegar desde o início até chegar em Ørsted. Mas Ørsted, ele também estava em união com um outro cientista, que agora me fugiu o nome, mas foi ele que começou a utilizar isso para colocar, né, essa relação para gerar movimento. E aí começou a se pensar como é que poderia fazer, ao invés do movimento gerar a eletricidade, utilizar a eletricidade para gerar movimento. E aí o primeiro motor que ele fez foi basicamente um fio que estava ligado a uma pilha, com um ímã embaixo, um ímã dentro de um ácido, um líquido eletrolítico, e esse fio começava a ficar rodeando assim um pequeno ímã que tinha lá dentro. Então ele começou a fazer isso aí, foi considerado até o primeiro motor, sendo que ele não tinha muita utilidade, né? Mas conseguiu observar esse fenômeno com bastante clareza. E bom, pessoal, esse daí foi a minha apresentação. Eu espero que tenha contribuído bastante, embora eu tenha feito com pouco tempo. Me desculpem ter ficado mal feito, mas eu espero que tenham entendido e que tenha sido o suficiente. Obrigado. Eu já vou fazer umas pilhas com suco de limão. Eu não sei se os meninos têm alguma questão, Sanderson e o Misael. Não bebendo suco tá de boa. Pô, eu gostei a parte lá que tinha a garrafa de armazenar energia, sabe? Eu achei que isso aí é o sentido do negócio, porque os caras realmente consideravam a energia como sendo um fluido, então eles realmente achavam que se colocasse uma garrafa de energia, iria ficar ali dentro, tá ligado? Isso aqui é o foda da história. Vai colocar energia aqui na garrafa. Não, mas o pior é que ele estavam contando essa história, eu tava pensando naquele raio engarrafado, sabe? A famosa lenda do raio engarrafado. Sim, mas Musschenbroek, ele conseguiu deixar essa eletricidade guardada ali durante vários dias, segundo o relato. Ele não só conseguiu deixar guardada por várias horas, mas também como dias. Aí só quando ele fechava o contato é que realmente tinha a descarga. Só que eu acho que perdia um pouquinho, né? Para o ambiente, alguma coisa assim. Mas poderia ser um outro objeto, sabe? Para armazenar. Você não achou nenhum material que falasse quanto era a voltagem dessa descarga? Não. Mas tem o mesmo documentário mostra que era muito maior do que a voltagem liberada pelo peixe tremel. O peixe tremel, quando ele morde, ele dá um choque de cerca de 220, 240 volts. Sendo que, na garrafa de Leyden, quando você sente um choque desse, a voltagem é muito maior. Certo. Mas a questão é que a corrente é muito baixa, sabe? Então não... Depois do Franklin, né, do Benjamin Franklin, aí veio na sequência, né, histórica, o John Michell, que ele foi o primeiro a descobrir a lei do universo, a lei do inverso, né, aí começa-se quase a chegar lá na lei de Coulomb, que eu até achei que talvez você fosse falar, mas você não falou.
Então, esse John Michel, ele foi o primeiro a descobrir a lei do inverso do quadrado da distância para a força entre polos magnéticos. Ele até publicou em 1750 essa pesquisa dele. Depois veio o Joseph Priestley, que ele observou em 1767 que no interior de uma esfera oca, a eletricidade ela não existia uma força elétrica. Propôs que a força elétrica devia obedecer uma lei do tipo do inverso do quadrado da distância. Com a lei de Franklin, né, que aí ele fala um pouco sobre a conservação da carga, né, essa lei de Priestley, da atração entre corpos carregados, ela foi elevada à posição de uma ciência exata, né, mas foi Charles Auguste Coulomb, né, quem acabou organizando toda essa confusão, né, acerca dessa força elétrica, como é que se comportava esses elementos, né, que acabou tendo diferentes nomes, como, por exemplo, positivamente carregado, negativamente carregado, né, que nós vimos. Então, Coulomb, depois de experiências cuidadosas, usando uma balança de torção, ele formalizou, né, em 1785, essa lei que passou a ter o seu nome, que a força entre duas cargas elétricas, né, é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, né, que chega justamente à equação da força elétrica. E aí essa lei de Coulomb, da mesma forma que a lei da atração gravitacional, ela não nos diz que uma força é transmitida de uma carga a outra. A única coisa que essa lei faz é apresentar relações observadas entre propriedades mensuráveis de algo chamado de cargas elétricas. E Coulomb não aceitava a teoria de um único fluido, e no caso foi proposto por Franklin, né? Ele disse, inclusive, em suas palavras, Coulomb, qualquer que seja a coisa da eletricidade, podemos explicar todos os fenômenos pela suposição de que existem dois fluidos elétricos. As partes do mesmo fluido, repelindo umas às outras, de acordo com a lei do inverso do quadrado da distância, que seriam justamente cargas de mesmo sinal, né? Positivo com positivo ou negativo com negativo. E atraindo as partes do outro fluido de acordo com a mesma lei. Seriam, aqui fazendo a interpretação, né, as cargas de sinais opostos. E aí a principal diferença entre as duas teorias era de que, na teoria dos fluidos, ambos moviam-se dentro da substância de um corpo sólido, enquanto que na teoria de um fluido, o fluido elétrico era móvel, mas as partículas do condutor eram fixas. Teve um cara aí que ele era anatômico, né, da anatomia, que foi o Luigi Galvani. Depois dele veio até o Alessandro Volta, que você falou aí sobre essa pilha voltaica, né, que ele desenvolveu. Esse Galvani realizou alguns experimentos, né, que demonstrava, segundo ele, que havia uma espécie de eletricidade produzida pelo corpo dos animais, né? Eu acho que, inclusive, isso acabou incentivando o Alessandro Volta nas suas pesquisas. Esta eletricidade animal, né, que se tornou uma fonte de controvérsia, ele chamou de galvanismo, esse Luigi Galvani, né, aproveitando o nome dele, Galvani, chamou de galvanismo essa eletricidade que era produzida pelos animais. Aí depois veio o Alessandro Volta, né, com essa pilha voltaica, o primeiro dispositivo gerador de eletricidade, né, por meio de reações químicas. E aí você falou um pouco sobre esse dispositivo, né? E aí ele criticou algumas das ideias de Galvani, o Alessandro, né? E aí, na sequência, veio o Lagrange, que a respeito do movimento dos corpos, sob a influência de forças gravitacionais, ele tinha mostrado que as componentes da força atrativa, atuando em um dado ponto do espaço, podiam ser expressas como as derivadas de uma função que ele chamou de V.
essa função, a qual era obtida pela soma das massas de todas as partículas do sistema atrator divididas pelas respectivas distâncias das massas ao ponto. Aí tem até uma equaçãozinha aqui que, em relação a isso que foi destacado, né? Aí vê o seguinte, aí começa-se a ter essa discussão, né, dessa relação, que foi justamente o que você falou sobre a experiência de Oersted, né, que fez essa junção a partir desse experimento, que inclusive foi um experimento muito simples. Inclusive, eu li algum material que falou que o Oersted, ele não era muito bom em experimentos, né, mas aí em uma simples experiência ele fez essa constatação, né, dessa relação da eletricidade com o magnetismo e ocorreu essa junção. Então, a ideia de que deveria haver uma relação entre eletricidade e magnetismo começa a surgir devido a um artigo que foi publicado em 1735 no Philosophical Transition. E aí, nesse artigo, ele foi descrito que uma caixa contendo facas e garfos foi atingida por um relâmpago. A caixa foi destruída e alguns garfos e facas derretidos, né? Porque a voltagem de um relâmpago é enorme. Várias experiências foram feitas com o intuito de entender, né, o que realmente havia acontecido em relação a esse fenômeno. Porém, né, em 1807, esse físico dinamarquês, né, Hans Christian Ørsted, ele iniciou, né, seus estudos relacionados com essa ação da eletricidade sobre uma agulha imantada. E ele era um gênio, né? Eles consideravam esse Ørsted como um gênio, porém ele não era muito bom na parte experimental. No entanto, em 1820, ele percebeu que ao aproximar uma agulha imantada de um fio no qual passava uma corrente, a agulha ela sofria uma deflexão. A relação entre magnetismo e eletricidade fora finalmente descoberta. Aqui. E aí, Ørsted, ele rejeitou uma explicação da ação à distância para esse fenômeno, acreditando na existência de dois fluidos elétricos que entravam em conflitos um com o outro quando colocados em contato. A eletricidade dinâmica, ela começa a surgir, né, que foi um nome dado, inclusive, por Alessandro Volta, essa eletricidade dinâmica, e o trabalho de Ørsted, ele estimulou várias pesquisas, inclusive a de Jean-Baptiste Biot, né, e Ferré-Savart, que anunciaram a lei quantitativa. O efeito magnético causado por uma corrente havia sido observado em 1802 pelo italiano Gian Domenico, mas ele publicou seus resultados em um jornal obscuro e a descoberta passou a ser despercebida. Aí, 5 anos depois, na sequência aqui, veio André-Marie Ampère, que ele observou que havia uma atração entre dois fios paralelos conduzindo correntes elétricas. Se estes fluíssem na mesma direção e uma repulsão se as duas correntes fluíssem em direções opostas, né? É a ideia da atração e da repulsão aqui. E ele deu o nome de eletrodinâmica à ciência que lidava com a ação mútua de correntes, né, Ampère. Inclusive, a unidade, né, de corrente elétrica é Ampère, justamente em homenagem a ele. Sugeriu que o magnetismo natural era consequência de correntes fluindo no interior dos corpos magnetizados. E aí, Ampère, ele não especulou sobre causas dos fenômenos que observou. Ele apenas analisou matematicamente esses fenômenos em termos de forças entre pares de partículas, sem se preocupar com a natureza dessas forças. E em 1825, ele inventou um aparelho, né, um instrumento muito importante. Ampère, alguém saberia me dizer qual foi esse dispositivo? Ou chutar aí?
Esse dispositivo, Amperímetro? digamos que quase, né? Porque foi o galvanômetro, né? Que ele para medir corrente elétrica, né? E o amperímetro ele é justamente para medir corrente elétrica. Mas ele chamou de galvanômetro. Aqui, segundo a fonte que eu estou consultando, de Antônio Pires. Né? Então, foi mais para contribuir esses pontos, essa experiência dele, né? Uma experiência simples de Oersted, mas que teve toda essa repercussão aí, pôde ocasionar, né, essa junção da eletricidade com o magnetismo. E aí, você observou que cargas elétricas em movimento, não é, gera um campo magnético. Porque o campo elétrico, ele existe, né, lá na carga, independentemente dessa carga estar em movimento ou não. Mas aí, quando essa carga ela entra em movimento, é gerado esse campo magnético. E aí, esse campo magnético foi que fez com que, né, essa agulhinha sofresse aquilo que o Oersted chamou de deflexão, né? Deflexão, justamente. Essa palavra. Bem, gente, então, só enfatizando aqui em relação ao artigo, é interessante que vocês cumpram essa etapa, certo? Porque, inclusive, ele vale 100 pontinhos, esse artigo, né, que vocês vão fazer sobre um desses temas que vocês escolheram, seguindo essa estrutura, né, introdução, aí aqui dentro da introdução vocês já inserem aquela fundamentaçãozinha teórica, né, aí vem os objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, né, conclusão e referências. Se for necessário colocar algum anexo, fica a critério de cada um de vocês. Então, vocês têm até as 23 horas e 59 minutos para fazer a entrega de amanhã. Bom, temos todos os nossos encontros síncronos aqui gravados, né? Inclusive, esse encontro de hoje foi gravado. Depois eu vou adicionar aqui na turma. E aí nós vamos ficar com os 7 encontros aqui disponíveis. E aqui o tema 6, está faltando só fazer a entrega, viu, Jonathan, dos seus slides. Tem esse material bibliográfico aqui, que foi para auxiliar vocês, né, nessa disciplina. Essas 7 semanas, né, acaba encurtando muito a exploração de conteúdos. Por exemplo, teria um tópico aqui que eu estava querendo trabalhar, depois eu fiquei pensando que eu devia ter colocado como tema de seminários, que foi a mecânica newtoniana. Foi um ponto aí que depois eu fiquei pensando que eu devia ter deixado como tema de seminário, né? Mas não que, de repente, algum desses temas que nós discutimos não sejam mais importantes, né? Na verdade, não tem um que seja mais importante, né? Todos, na verdade, foram importantes, né? Foram temas bastante enriquecedores. E o interessante é que nós estamos com esses encontros gravados, né? Futuramente, quem tiver interesse de rever, né, para relembrar de alguma coisa, né, e tal, vai estar disponível para consulta, né. Ainda sobre o artigo, vocês vão enviar lá no Google Sala de Aula, né, eu vou atribuir essa nota. Mas estão disponíveis. Oi? Estão disponíveis só enquanto a gente for parte do Google Sala de Aula, né? Eles estão disponíveis para nós só enquanto existir o grupo Sala de Aula. Mas tá então é melhor baixar tudo, né? Sim, claro. Mas eu não vou desfazer a turma, não, entendeu? Ah, tá. A turma, ela vai ficar lá. Eu não vou, tipo, arquivar ou excluir essa turma. Não, vai ficar lá disponível, né? Essa ferramenta do Google Sala de Aula, inclusive, é uma ferramenta que eu agora vou ficar sempre utilizando, inclusive quando a gente retomar o presencial. Então, sobre o artigo, quem tiver interesse de publicar, que eu acho que é interessante, né, porque para o currículo de vocês isso vai ser importante, vocês estão
em fase de conclusão de curso, né? Então, ter uma publicação, né, um artigo publicado é bem interessante mesmo para o currículo de vocês que pensarem futuramente fazer mestrado e doutorado, né? Eu ainda não tinha tido contato com Jonathan e Misael como alunos, né? Foi o nosso contato e a distância. Sanderson já havia sido meu aluno em outra disciplina, e está, inclusive, no Residência Pedagógica. Bom, gente, então é isso. Gostaria de parabenizá-los pelos seminários. Acho que foi um momento muito enriquecedor. Eu gosto muito da história, filosofia e sociologia da ciência, né? E a gente observar como esses conhecimentos aí foram construídos, né, ao longo da história e também contrariar algumas coisas, foi bem interessante. Uhum, pronto. Eu, mais uma vez, peço desculpas pela forma com que saiu o slide, afinal de contas, essa semana foi um pouquinho conturbada, ainda teve ontem que foi meu aniversário, eu preferi não fazer nada para não fazer nada no meio das coxas, e eu só tinha feito até então, até a garrafa de Leiden. Aí, na hora que o senhor mandou a mensagem, eu me aperriei e vim terminar de fazer o resto. Aí o resto ficou realmente só o resto. Mas eu pretendia, pelo menos, continuar o raciocínio até o surgimento da corrente contínua. Para na hora que chegar a corrente contínua, aí eu vim e focar lá no artigo que o senhor mandou sobre a descoberta mesmo do eletromagnetismo por Ormsted. Eu já tinha lido um pouquinho do coisa, que foi o que eu falei sobre as bússolas e como eram feitos e como elas eram imantadas na época. Aí isso eu vou ressaltar lá no texto. Eu não estou fazendo exatamente como um artigo, não, porque tem uma coisa que eu tenho abuso, é de artigo. Mas eu estou fazendo pelo menos, gostar, viu? Porque... pelo menos como texto corrido. Pelo menos como texto corrido, mas separado em capítulos, essas coisas. Vou fazer uma capa. Tá. Eu estava aqui lembrando da sua apresentação, essa máquina de Hawksby. Eu achei bem parecido com o gerador do Van de Graaff, né? Assim, quando você pesquisa, até aparece alguns geradores de Van de Graaff, só que não é o mesmo conceito, sabe? Assim, o conceito pode até ser o mesmo, só que o funcionamento não. Ela realmente é a bola mesmo girando para eletrizar alguma coisa. E a de Van de Graaff, que tal se a gente fizesse uma máquina de Roxbach para apresentar no próximo evento, na Ilha de Santana, por exemplo? É mais barato do que levar o Van de Graaff. Até rola, só que você tem que ter os equipamentos, principalmente um cilindro, então esfera de vidro, muito bem feita e oca, sabe? E com pouco ar dentro. E precisa da permissão para pendurar a molecada, né? Pendurar? Pra que pendurar? Sim, tá, entendi. Desenho. Você tava falando do experimento do cara lá. Beleza. Mas aí temos só o agravante de que uma das coisas mais legais de se ver, porque aluno moleque gosta de ver luz. Gosta de ver luz. Aí aquele experimento, o primeiro experimento feito com a máquina de Hawksby, que deixava as mãos brilhando, as coisas, era feito de noite e na época não tinha luz. Não tinha lâmpada, essas coisas. Eles simplesmente apagaram as velas e fizeram lá tudo no escuro mesmo. E aí, numa apresentação que a gente for fazer, por exemplo, na ilha, não ia ter como. Aquela luz ela é um pouco fraca, não dá para ser observada muito bem assim. E aí os moleques que vão de tarde não iam ter essa experiência. Mas iam ter as outras, né? Por exemplo, com mover alguma coisa, eletrizar algo, levar um choque. Eu não acho que é muito fraca, não, Luz. Acho que é muito, muito fraca a ponto de a gente não conseguir ver hoje, velho. Tipo, o ambiente vai ter que ser muito, mas muito escuro mesmo. Tipo, um quarto preto, fechado, sem ter luz nenhuma. É meio que fazer uma sala assustadora para os moleques entrar dentro. Vai ter que chegar e fazer assim, o que é isso aqui, né? A sala do terror. A sala do terror, e pode você entra, tem umas máquinas aí que você vai deitar nela e eu vou dar choque em você até umas horas. O moleque vai sair com medo. Gente, então, a gente já chegou a nossa hora. Se vocês quiserem continuar aí na sala conversando, fica à vontade. Você tá doido? A mãe acabou de fazer café, homem. Tem bolo de aniversário de ontem. Ah, parabéns. Foi seu aniversário ontem? Foi. Cheguei na idade do terror, 27 anos. Sim, já passei essa aí faz tempo.
Eu vou chegar a 10 anos a mais agora em março, né? Vou fazer 37. É o que, Sandra? História de idade do terror. Parabéns aí também. É, a idade do terror, 27 anos. Porque aí já tem A Kurt gente Cobain que morreu, morreu né? Com essa idade. tem Kurt Cobain que morreu nessa idade, tem a Amy Winehouse, que também foi nessa idade. Aí tem a outra, depois que você passa de 27, que é 33. 33 também. É o quê? O que tem 33? É a idade de Cristo, né? Ah, amiguinho, tenho uma péssima notícia pra você. Apesar de ser uma idade abençoada, né? Mas ele morreu muito novo. Então eu Já só preciso passei. chegar até o fim do ano pra sobreviver, beleza. Bom, eu gente, tenho, então eu tenho aí 12 meses de jornada e me esquivando de tudo. Só que eu cheguei na idade do terror logo em quê? Em meio a uma pandemia que tá tendo alta. Se cuide. Bom, gente, então, boa semana. Fica aguardando, então, o artigo de vocês. Até segunda-feira, eu acredito que a nota já vai estar no swap. Aí eu aviso lá no grupo, ou então eu disponibilizo lá no Google Sala de Aula mesmo, tá bom? Tá bom. Mas vou ter que colocar no swap também, porque eu tenho que fechar o diário, beleza? Então, boa semana aí para vocês e boa produção do artigo. Foi um prazer, né, estar nessa disciplina. Quem sabe a gente se encontra aí em outra, né? Então, tchau.